Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje é um dia que, em tese, é um dia como outro qualquer, mas eu realmente estou muito feliz pelas constatações que eu tenho feito ultimamente. E apesar das reflexões, de todo aprendizado, de todo o conhecimento que tem sido acumulado nesses últimos 5 anos, né, de pesquisa mais profunda sobre a questão OVNI, e que, para falar a verdade, os primeiros 3 ou 4 anos de pesquisa, eles foram, ao mesmo tempo que ele é extremamente estimulante, por causa que quanto mais tu descobre, mais tu quer saber, e tu vai te enredando, e o que tu descobre, quando tu cai na realidade, num primeiro momento não é muito agradável. Para falar a verdade, não é nada agradável, é assustador. E acho que é por isso que muitas pessoas têm essa resistência de lidar com esse assunto, né? Então, conforme a gente vai estudando e aprendendo coisa, a gente vai chegando a uma constatação que é uma coisa realmente impressionante. Pelo que eu estou percebendo, que é o que está me deixando com esse sorriso meio bobo no rosto, é que, ao que está me parecendo, a gente tem que aprender um monte de coisa extremamente complicada, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que passar por essa provação, parece que é, né? De teu mundo vira de ponta cabeça, tu descobre que tudo que te ensinaram não é, aí tu descobre que realmente tem um comando negro, oculto, escravizador por trás dessa coisa toda, descobrir que se é escravo não é nada agradável, né? E descobrir que a maioria das pessoas ainda não percebeu isso, e que para tu liberar, para tu sair disso de uma condição mais generalizada, é fundamental que todo mundo saiba disso, né? Ou seja, é o conhecimento que liberta. Então, se as pessoas não têm esse conhecimento, como vão se libertar? Então fica meio esquisito. Mas a minha felicidade de hoje, da constatação pelos últimos vídeos que eu tenho assistido, assim, é que, da mesma forma que a gente descobriu que tem realmente, de fato, uma força opressora, está vindo à tona também a facilidade que é de se livrar dessa força opressora. De que a gente não precisa de muita coisa. E que, na verdade, tem muita gente que vive entre nós aí, né, que são gente mais simples do que a gente imagina, e que simplesmente não são afetados por essa força opressora. Ou seja, é claro que o corpo físico, enquanto vive nessa realidade, está inserido num contexto onde tu depende dos meios políticos, né? Que nem tu veio numa família de poucas posses, por exemplo, e tu depende desse sistema de saúde que a gente tem, tu depende de sistemas sociais do governo que a gente tem. Cara, essa é a parte triste da coisa, né? Mas, por outro lado, quando a gente vai aprendendo também que a situação que a gente se encontra, ou ela é meritória. Outra coisa que eu venho percebendo, gente, é que, às vezes, quando a gente coloca essa questão espiritual, da reencarnação como ferramenta de evolução, né? E quando a gente coloca a questão do arcontado e do engano que é feito quando as pessoas desencarnam e são obrigadas a voltar, tem muita gente brigando entre A ou B, de novo, polarizando, e a questão não é essa. Eu estou sendo levado a crer que existem as duas possibilidades. Pelo que eu estou percebendo agora, a reencarnação, sim, ela é uma ferramenta de evolução que está sendo mal utilizada com segundas intenções por um outro povo. Então, e outra coisa que, às vezes, quando tu fala, estariam os espíritas sendo enganados, coisa e tal, alguns se ofendem como se todos estivessem sendo enganados. E aí, de novo, é generalizar e polarizar. Então, a gente tem que ser muito, muito cuidado. Isso aí, são duas grandes armadilhas essas: generalização e polarização. Nem todo judeu é sionista, nem todo alemão é nazista, nem todo político é corrupto, só 98% deles. Mas a gente tem que respeitar aqueles 2% ou aquele 1%, pô, que tá lá. E esse sim é o herói cascudo, né, com as costas largas, porque a gente pensa que tu imagina tu ser bem intencionado no meio daquela corja, para não dizer outra coisa, e não caiu o padrão do nosso programa aqui, né, gente?
Mas enfim, então, voltando lá na questão da simplicidade de se defender desse arcontado ou disso tudo, né? É a questão de que se a gente sabe que a ferramenta da reencarnação ela está sendo mal utilizada por alguns maus elementos, digamos assim, que é esse arcontado que a gente fala. E aí lembrando que os arcontes também conhecidos como Lux, né? Então os arcontes, alguns dizem que são uma tecnologia, então alguns dizem que são uma energia. Então o David Icke, ele coloca que os arcontes, eles são, eles seriam, talvez a melhor definição que eu tenha encontrado até agora, são seres de plasma, eles não são físicos, são seres de plasma, uma força, uma inteligência, né, plasmática, e eles são parasitas cósmicos, né? Então é um tipo de criatura que existe no universo aí, por alguma razão, né, e que eles se alimentam de energias negativas. Então eles tentam, da mesma forma como nós, seres humanos, procuramos cultivar a nossa alimentação, nós temos as nossas lavouras, né, para garantir o nosso alimento, se esse é o alimento deles, eles têm os sistemas de cultivo deles. Uma das ferramentas de cultivo que eles têm é usar a famosa roda de Sansara. A ideia de tentar iludir os desavisados, né? E de mandar eles de volta, porque enquanto encarnados gera uma energia. Porque enquanto a gente está encarnado, eventualmente, mais ou menos, em níveis diferentes, mas a gente é exposto a sofrimento. Né? Por melhor que tu tenha a tua vida e coisa e tal, em algum momento tu vai perder um ente querido, tu vai sentir um... né? Ou seja, e tem aqueles que não, que vivem sob sofrimento. Então esses são um prato cheio, né? Então nós temos as diferentes camadas. Pelo que a gente percebe dentro das pessoas que estão encarnadas nesse momento aqui no planeta, são diversas. Então tem gente que tá totalmente consciente de tudo que acontece aí fora do universo e eles entram heroicamente de novo, né, numa reencarnação para viver uma vida aqui no intuito de ajudar outras pessoas e coisa e tal, né? Esses são seres realmente iluminados e eles vêm conscientes, né? Então eles fazem as viagens astrais, eles sabem de tudo que tem ali fora, eles enxergam, ninguém consegue mentir para eles porque ele vê a aura das pessoas. Então, aliás, essa é uma das coisas bem interessantes que eu queria falar hoje, né? E a gente começa a entender o que está acontecendo e a gente vai percebendo que esse negócio da separação do trigo e do joio, né, é uma coisa totalmente natural, porque as pessoas que estão fazendo a coisa errada, né, quem tem esse poder um pouquinho maior, essas percepções maiores do que a grande maioria da humanidade, né, e a gente ainda diz como dons, mas eu acredito que no futuro isso vai ser inerente. Eu acho que as pessoas que vão nascer nos próximos anos, eu acho que elas já vão vir geneticamente com esses atributos, né? De conseguir ver a alma, de conseguir se comunicar telepaticamente. Então tudo indica que caminha para isso, que já está acontecendo. Haja vista essa geração que o pessoal chama dos índigos, né? Os cristais, enfim. Dá bastante assunto. Mas o David Icke, ele comenta, que é bem legal também, de um amigo dele que é um desses caras que enxerga a aura das pessoas. E automaticamente tu enxerga a aura e tu enxerga os chakras. E ele percebeu que na maioria quando ele vê essas reuniões de políticos, dos que comandam o mundo, ou dos grandes e poderosos milionários, das grandes corporações e coisa e tal, né? Geralmente essas pessoas que ocupam lugares com poder demais, assim, que tem muito poder sobre as mãos, né? Na grande maioria eles são totalmente dominados pelo arcontado. E como é que esse cara vê isso, né? Por que ninguém precisa ir lá ou ficar sabendo do que aquele cara faz no obscuro ou no oculto, se ele faz rituais satânicos? Esse pessoal que tem essa vidência, eles não precisam desse tipo de coisa, porque eles olham para o indivíduo e eles sabem. Eles sabem porque quem enxerga essas coisas, não, né? Aí vale aquilo que os teus olhos te dizem, né? Uma imagem vale 1000 palavras. Então ele coloca que o que ele percebe na grande maioria das pessoas, e isso é uma outra notícia boa, que a gente percebe que realmente é uma pequena parte da humanidade que está dentro dessa massa negra, que é como eu vou descrever agora. Ele percebeu que esses políticos, a maioria dos presidentes, né? Esses caras
Eles estão tão assim envoltos na matéria que eles estão perdendo a questão da luminosidade, do ser de luz, da parte de iluminada que o cara tem. Então ele está se adensando cada vez mais. Então ele percebe que em vez de uma aura, esses seres têm uma coisa que parece uma massa negra em volta, pelo que eles relatam lá, né? E ele diz que os chakras, onde tu vê os pontos de luz dos chakras, que nas pessoas normais, nas pessoas de bem, é visível normalmente, essas pessoas não têm mais. Essa luz dos chakras dessas pessoas se apaga. Então esses caras já vê de longe que aí... Então talvez daí a velha expressão dos seres iluminados e dos seres sem luz ou com pouca luz. E o que acontece no físico? O que acontece no cérebro dessas pessoas, né? Conforme essa luz do chakra vai se apagando e vamos chamar, não é matéria, essa energia densa vai se transformando em volta dessas pessoas, né? E isso não são os governantes, então todas essas pessoas que são imersas demais na matéria, as pessoas que assassinam, que conspiram, que mentem, que roubam, elas estão tudo entrando nessa onda, né? As pessoas que levantam falsos testemunho, que fofocam, né? Tudo é em níveis diferentes, mas é o tipo de atitude que as pessoas fazem que vão criando essa camada e vão apagando a luz delas. Então pensem bem nas suas atitudes. São as vossas escolhas que vão te levar a ser um ser iluminado ou um ser coberto por essa capa negra. O que você escolhe, né? Mas enfim, e o que acontece com isso? Cada vez mais na mão, por causa que os seres de luz não conseguem mais interagir com eles, não conseguem mais transmitir os avisos de cuidado, os alertas, eles vão ficando cada vez mais na mão do arcontado e esses são as grandes ferramentas, né? E esses são os certos que vão entrar na roda de Sansara e que vão ter que ter muitas encarnações de sofrimento ainda para voltar a brilhar essa luz deles. Enfim, por quê? Por causa que essa luz ela é necessária para ativar uma parte do teu cérebro que ela é responsável pelas emoções, pela compaixão, pelo respeito ao ser humano. Então, por isso que a gente consegue ver essas atrocidades ao redor do mundo. Que esses seres que dominam os presidentes, porque eu vou mandar bomba e coisa e tal. Então assim, como que eles não se compadecem de uma única vida inocente que pode ser tirada lá no meio do troço todo? Uma única vida inocente não valeria talvez o esforço de não atacar, de não jogar bomba, de não... Então esses questionamentos não passam por eles. Então o nosso ataque foi um sucesso, nossos mísseis são bonitos e inteligentes, e tu vê daqui, tu vê dali. Então parece que os governantes eles jogam com vidas como se fossem coisas, né? Como se fossem... E na verdade na ótica deles Por quê? Porque essa massa negra e essa ausência de luz que esses cidadãos aí têm, têm, isso vai fazendo com que se apague toda essa questão emocional do cérebro. Então eles estão regredindo na questão espiritual, né? Então eles não têm mais compaixão, eles conseguem assinar um papel que autoriza um atentado, lá eles não estão nem aí se vai causar sofrimento, se o filho vai perder os pais e vai ter uma vida inteira de sofrimento porque perdeu os pais na guerra, ou se a menina que ficou vagando pelas ruas por causa do bombardeio lá vai ser comercializada como escrava sexual pro resto da vida. Eles não estão nem aí com nada desse tipo de coisa. O que interessa pra eles enfim, a gente já sabe de tudo isso, não é questão de ficar falando. O que eu quis dizer é o que acontece com essas pessoas e por que elas têm tanta facilidade em tomar essas atitudes, em fazer o que fazem, entendeu? Essa é a questão que a gente coloca como satânica. E o pior é que se nós fosse entrar na questão satânica da coisa, a gente vai falar em Satã e Lúcifer, e aí a gente vai começar a questionar toda aquela inversão de valores que foi colocada, que talvez Satã e Lúcifer não fossem realmente os maus da história. Mas, como ao longo dos séculos, né, isso tudo foi colocado como personificação do mal, é muito difícil tu falar numa palavra dessas sem atribuir a esse lado. Então, e vocês vejam como o trabalho de confundir, de enganar, foi muito bem feito. Então agora, por exemplo, se a gente começa a querer... Se tu descobre que houve toda uma inversão de valores, que colocaram os bons como os maus e os maus como os bons, e aqueles que colocaram como... personificaram como o verdadeiro mal talvez não fossem,
Então agora qualquer um que vai tentar falar e pronunciar esses nomes que eles já estão arraigados na cultura humana, em diversas religiões diferentes, né? Isso já está arraigado como a personificação do mal. Qualquer um que venha falar sobre isso, talvez dizendo que não é, opa, é diabólico, esse é do mal e tal. Então, gente, a gente tem que cuidar, Então, da mesma forma como Lúcifer foi colocado como alguém das trevas, ou como um anjo caído, ou alguma coisa, parece que é aquele que traz a luz, né? E aí as velhas armadilhas bíblicas do Deus que ele quer se colocar como algo que deve ser respeitado, deve ser louvado, coisa e tal, mas aí ele dá um tiro no próprio pé, no sentido de qual é o pecado em saber, em aprender, em ter conhecimento. Então, por que ele ficou tão brabo com a serpente porque ela deu a maçã do conhecimento da Eva? E por que era proibido ter conhecimento? Quem que tem interesse em que a gente permaneça burro? Gente, burro na questão sem conhecimento, né? Sem ofender ninguém. Então, a gente percebe que o próprio Deus ali, né, naquele Deus bíblico, naquela questão ali, está impondo umas coisas que, quando tu começa a pensar, mas por que Deus não quer que eu saiba das coisas? Por que Ele quer esconder alguma coisa de mim? Pro meu próprio bem? Aí tem, né, gente? Então, quando a gente começa a se questionar esses negócios aí, a gente fica meio assim, né? Então, aí a gente começa a perceber o que a gente sempre fala, né? Que alguns livros, algumas escrituras, elas são, na verdade, feitas ali para te aprisionar naquilo ali. Enquanto tu fica batendo cabeça naquilo ali, tu não sai, tu não vai adiante. Então, de novo, eu acho que tem que ser muito bem estudado isso tudo, né? Então a gente começa lendo Bíblia, a gente começa tendo essa noção porque tem registros históricos ali e tal, e depois a gente começa a confrontar. Seria muito importante a gente saber quem escreveu a Bíblia, em que circunstâncias se escreveu a Bíblia, né? O porquê, o que foi tirado, o que não foi, qual foi o intuito dos livros que foram considerados apócrifos. Então, tu não pode ficar só no que está dentro da Bíblia, tu tem que analisar todos esses questionamentos de fora. Quando tu te inteirar de quem escreveu, por que escreveu, em que circunstância escreveu, da onde vieram as informações, aí sim, aí tu começa, entendeu? Aí tu simplesmente, tu não vai ter uma atitude, por exemplo, de ter de depositar toda a verdade absoluta do universo no conteúdo daquelas páginas, porque tu vê que as próprias páginas são contraditórias. Então tu começa a abrir os teus olhos, aí tu vai abrindo por outro. Então assim, não que aquilo ali não sirva pra nada, é um grande passo para tu começar a ter o entendimento do todo, entendeu? Mas é só um pedaço, é só uma parte, né? Então, quando tu começa a ler os livros que foram considerados apócrifos, ok? E a gente começa a perceber que nem eu falei, de como alguém que tem interesse em um tipo de domínio e distorce a informação, ele faz o seguinte: da mesma forma como inverteram alguns nomes, colocaram os bons como os maus e os maus como os bons, então parece, pelo que eu tenho percebido, que os grandes defensores da humanidade, né, que são o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo, que a gente reza tanto por eles e pede proteção, esses são considerados anjos caídos, porque eles que começaram a se rebelar contra o verdadeiro Deus. Por quê? Porque eles, pelo que a gente está percebendo, né, esses são os que começaram a perceber que nós somos escravos, eles querem nos libertar dessa escravidão, coisa e tal, mas eles estão amando. Aí vem aquela história de Javé, tudo, né, que a gente já falou sobre isso. De como ele tem influência sobre esses arcanjos quando eles estão próximos, e como os arcanjos, quando estão próximos à humanidade, se compadecem e não concordam com a situação de escravidão que nós estamos sendo impostos. Por isso que eles se rebelam contra Deus. E aí então esse pseudo-deus, né, que seria o Javé, que seria o Enlil, né, são nomes diferentes, mas que pelos estudos que estão vendo, parece que se trata-se da mesma personificação, da mesma personalidade, melhor dizendo. E aliás, aí vem aquela velha questão do desçamos e confundamos a Torre de Babel, que isso é bíblico, né, que diz que os caras lá em cima perceberam que tinha uma coisa aqui e se viessem aqui e trocassem as línguas e nós não se entendêssemos mais aqui embaixo, seria útil para eles. De novo, para tu ficar com a tua pulga atrás da orelha. Por que eles queriam que nós não se entendessem? Que Deus é esse que prefere que a gente fique guerreando?
Tu entende? Então aí é onde começam a ficar óbvias que as questões de que tem alguma coisa errada aí, né? Mas vamos voltar para não se perder ali na questão do... né? De por que Deus não queria. Então, aí vamos falar da questão da serpente, né? Que serpente é essa mencionada na Bíblia que oferece a tal da maçã? E se fosse uma serpente tão mal intencionada, eu acho então que todos os professores que desejam transmitir o conhecimento estão no mesmo barco que a serpente que queria levar o conhecimento a Adão e Eva, pela história bíblica que está lá. Entendeu? Então assim, então todas as universidades são luciferianas, se Lúcifer é aquele que traz a luz. Vocês entendem isso? Então, todos os que ensinam, todos os professores estariam em desacordo com Deus, porque Deus não quer que o conhecimento seja transmitido. Vocês conseguem concordar com isso? São questões que devem ser levadas a sério, né? Então, voltando à questão da serpente, que seria o Lúcifer, né? Que traz a luz, que leva o conhecimento e que desagradou tanto ao Deus, né?